Seja bem-vindo, bem-vinda à apresentação Angústias Diárias, a difícil arte de viver. Essa foi uma coletânea de slides que eu fiz para uma apresentação fechada que algumas pessoas pediram sobre o tema, sobre as angústias do dia a dia, né, sobre a difícil arte de existir, né, de lidar com os conflitos, porque a vida é cheia de conflitos diários. Eu peço desculpas de antemão porque eu não tive tempo de revisar o material todo, então pode ter um outro erro gramatical, então eu já estou pedindo desculpas aqui por antecipação, mas fiz com muito carinho. Espero que vocês comentem, que vocês participem também, que é importante para mim, porque eu também aprendo com vocês, tudo bem? E também me apresentar, porque a gente precisa fazer isso. Eu me chamo Elias Ribeiro, sou neuropsicólogo, meu CRP para verificação está ali, caso queira verificar meus dados. Está pendente uma atualizaçãozinha justamente sobre o meu título, mas está lá ativo, você pode conferir. E é basicamente isso. Então vamos começar a nossa apresentação. Eu gostaria de começar com uma frase de Soren Kierkegaard, já que vamos falar de existência, né? A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Né? Isso é profundo, pelo menos para mim, porque nós geralmente só fazemos um desses movimentos, né? Que ele fala em olhar para frente e olhar para trás. Mas geralmente tendemos sempre a olhar para trás, sempre a sofrer pelo que já passou, pelas conquistas que nós não realizamos. Então o Kierkegaard fala, né, que a gente pode compreender, a gente entende nossa resistência de fato olhando tudo que já aconteceu, mas a gente só consegue viver de fato se a gente, né, ter um foco, ter um horizonte, ou seja, olhar para frente. Ter um plano, não ignorando o que já passou, mas não deixando isso te impedir de prosseguir, né? De retirar aqueles fantasmas do armário, do passado. Então, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, vamos falar da vida em si, né? Do dia a dia. Nós estamos sempre andando no limite. Nós estamos sempre andando no limite da nossa existência. O mundo lá fora ele é hostil. Ele nem sempre vai te ajudar. Tem pessoas boas, mas a verdade é que o mundo é um mundo hostil, é um mundo competitivo. Às vezes tem competição por coisas que não fazem sentido. As pessoas competem, por exemplo, para ver quem tem o melhor telefone. E daí? Mas acontece. Humilha o outro pelo jeito que se veste, por uma vaga de trabalho que não vai fazê-la feliz. Então a vida tem competições que sempre deixam a gente no limite. Mas isso não quer dizer que todas essas competições sejam saudáveis, né? O mundo ele é apenas hostil e a gente precisa lidar com essa hostilidade desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e algumas vezes até dormindo. A sociedade apresenta desafios diários, somos obrigados sempre a pisar em ovos. No meio disso tudo, ainda precisamos descobrir no mundo, num eterno processo de individuação. Ou seja, eu até pronunciei um pouco errado, né? No meio disso tudo ainda precisamos nos descobrir no mundo. Essa é a parte que, como psicólogo, eu tenho que lidar mais, né, com meus pacientes. Geralmente, temos grande dificuldade em passarmos disso aqui. Ou seja, nós temos grande dificuldade em nos descobrir no mundo. É extremamente difícil. Por que é difícil? Porque a gente nasce 100% original, como Jung já dizia, um psicólogo que eu gosto muito, mas a vida transforma a gente em cópias. As pessoas dizem como a gente deve se comportar, como devemos falar, o emprego que devemos ter. Elas ficam tentando impor regras. Essas regras não necessariamente são boas para você. Existem regras, é claro, que a gente respeita porque são regras de convivência social, mas a sua vida não precisa ser regrada 100% por outras pessoas. E por isso nós precisamos descobrir que indivíduo nós somos, o que nos faz feliz, o que nos dá prazer em realizar no mundo, o que eu preciso fazer. A única garantia que você tem é dessa vida, independente da sua crença espiritual ou não, né? Se você é ateu, se você é religioso, se você acredita em vida eterna, reencarnação, não importa nesse momento. Mas independente de todas essas crenças, a única vida que você tem alguma garantia, algum controle é essa que você está vivendo, independente de você acreditar ou não em outra vida. Então, muitas vezes a gente desperdiça tempo é precioso, saúde, porque
à medida que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo saúde. Então, não se iluda, por mais jovem, saudável que você esteja, se você estiver desperdiçando a sua energia com algo que não lhe dá prazer, você está desperdiçando também sua saúde. Porque imagina você chegar na velhice e não ter realizado nada. Então, esse processo de nos descobrir no mundo, de ter prazer em viver nesse mundo, ele é um processo complicado. Eu vou falar de algumas partes desse processo, que eu inclusive trabalho em clínica, mas Jung vai chamar de individuação, vou destacar aqui para vocês, que é a parte talvez mais importante desse período que a gente vive, porque nós precisamos nos descobrir como indivíduos, ok? Nos descobrir no mundo, nos individuar, nos diferenciarmos de outras pessoas. Não ter resposta para o que queremos e o que somos causa aflição. A maioria das vezes você está aflito porque você não está satisfeito com o mundo que você está, com a situação que você vive. Quantas vezes você já ficou triste e não sabia por que você estava triste? Simplesmente estava de saco cheio de ir para o trabalho, voltar para casa, dormir, comer e voltar a trabalhar de novo. E a maioria das pessoas vive essa dinâmica. Claro que não é fácil de resolver, mas todo esse processo tem a ver justamente por nós não conseguirmos nos individuar, nos tornarmos apenas um número em uma estatística, em uma folha de ponto. Então essa dificuldade que nós temos em nos individuar causa muita aflição. Ninguém quer ser mais um, todo mundo quer ser especial. E para sermos especiais, e nós somos especiais, mas para podermos nos considerar assim especial, nós precisamos de fato nos encontrar no mundo, sabermos quem nós somos. Quem é o Elias? O que ele faz? Ele é apenas o psicólogo? Ele ama? Ele vive? Ele respira? O que dá prazer? Então essas perguntas você tem que fazer também. E não é só isso, nós vamos falar também das angústias, porque os sentimentos também são importantes. Na verdade, eles são a parte mais importante dessa dinâmica que nós estamos falando aqui. Heidegger já falava sobre a importância de entendermos o nosso ser no mundo, né? Aonde você está. A angústia é a disposição fundamental que nos coloca perante o nada. É uma frase aqui de Martin Heidegger. A angústia é a disposição fundamental que nos coloca perante o nada. É até difícil, às vezes, falar sobre essa frase. Eu tenho medo de estragar, mas eu gosto de colocar para as pessoas para poderem tentar traduzir o que elas entenderam disso. Infelizmente, essa gravação não é ao vivo, né? Aliás, é uma gravação, né? Ficou redundante o que eu falei, mas infelizmente não é ao vivo. E eu não vou conseguir fazer essa troca com vocês, mas eu gostaria que vocês botassem nos comentários aí o que isso passou para vocês, porque todos nós vivemos angústias, tá? Não é porque eu sou psicólogo que eu sou invulnerável. E eu imagino que vocês aí têm suas próprias angústias. E quando a gente está angustiado, é essa sensação. A gente fica perante o nada, o vazio. Heidegger falava do nosso ser no mundo, né? Que era importante encontrarmos o nosso ser no mundo, o nosso estar, o nosso existir. A filosofia de Heidegger é um pouco complexa, assim, pelo menos eu acho complexa para resumir para o senso comum, mas vale a pena ler e estudar profundamente. Mas essa frase mexe muito comigo, porque é isso que acontece. Quando nós estamos angustiados, nós entramos nessa inércia, né, nós direcionamos uma energia para o vazio. A gente se desgasta, a gente cansa, a gente se sente fisicamente abatido, mas perante o nada, perante o vazio. E muitas vezes a gente não consegue entender por que está acontecendo, o que acontece, por que eu não estou feliz hoje. Às vezes a pessoa tem um emprego bom, às vezes a pessoa tem uma família estruturada, mas ainda assim sente falta de algo. E essa é a questão, a gente volta lá, a gente retorna novamente lá ao processo de individuação. Então vamos começar. Todas essas angústias que a gente foi falando agora, elas vão se tornando problemas de saúde, tanto mental quanto física. Então vou fazer um apanhado rápido aqui de dois dos principais problemas, começando pelo mal do século, que muita gente coloca como a depressão, mas honestamente eu fico com Augusto Cury nessa, que o mal do século é a ansiedade, por mais que a depressão seja péssima, tá? Não estou minimizando a depressão, é uma doença muito séria, mas em termos de proporção, quantidade de gente, a ansiedade ela é imperativa. Praticamente todo mundo com quem eu converso, todo mundo que me procura tem ansiedade, mesmo que a demanda seja outra. Ansiedade, e ela muitas vezes é confundida com depressão, por mais incrível que pareça. Sempre que eu dou uma palestra sobre isso, as pessoas às vezes pegam as características da ansiedade e, peraí, eu achava que eu tinha depressão. Ou às vezes, eu tenho depressão, mas eu tenho essas características aqui.
E algumas vezes você vai ter as duas coisas juntas. Pode acontecer de você gerar comorbidades e você vai entendendo no caminho. Né? Voltamos agora à hostilidade do dia a dia. As cobranças do dia a dia e a falta de uma definição do que somos e queremos ser nos colocam em estado de eterno alerta. Se a sociedade te hostiliza, se você se sente numa competição com pessoas te pressionando, te impondo objetivos, o teu cérebro, agora falando como neuropsicólogo, ele não sabe que aquilo ali é algo subjetivo. Ele viu que você tem um pensamento, seu pensamento detectou uma ameaça. Peraí, aquelas pessoas ali estão te ameaçando de alguma forma. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar, vai disparar hormônio, vai disparar substâncias químicas no seu sangue, no seu corpo, e você vai começar a ativar a sua defesa, literalmente, essa ansiedade que você sente, muitas vezes ficando em estado de eterno alerta, pensando muito no assunto, ficando nervoso fácil, ou nervosa. Isso aí é o seu cérebro interpretando a situação que você está vivendo no mundo externo, seja no trabalho, seja na família, como uma ameaça. Então seu corpo fica cheio de serotonina, noradrenalina, e você começa, seus batimentos cardíacos muitas vezes sobem, e você começa a tentar antecipar certas agressões. E essa antecipação faz o quê? Faz com que você tenha pensamentos sobre o que pode dar errado no futuro. E a ansiedade é justamente isso. A ansiedade é você, né, a principal característica dela é você sofrer por aquilo que não aconteceu, ok? Ou seja, você está no trabalho, tem uma apresentação importante, precisa apresentar um resultado. Vamos supor que você trabalhe, não sei qual é o emprego de cada um, ou se você não tem emprego, pode ser que você não tenha emprego, você tenha que fazer uma entrevista, mas enfim, você tenha que se apresentar na frente de outras pessoas e você se dá conta, né, você começa a pensar que pode dar errado a prestação. De fato, tudo que você faz na vida, existe uma mínima possibilidade de dar errado. Não quer dizer que vai dar errado, ok? Mas a ansiedade faz o quê? Ela faz com que você antecipe um cenário ruim. E antecipando, gerando essa ansiedade, o que ocorre? Seu cérebro começa a pensar diferente, ele começa a ter alterações, literalmente, agora falando biologicamente, e isso vai fazer com que seu comportamento também mude, aumentando, claro, as suas falhas e reforçando aquela crença que nem sempre está errada de que você não é capaz de fazer alguma coisa. Então, ela vai criando um ciclo vicioso. Então, é complicado às vezes de tratar, de tirar esses hábitos da pessoa, mas a ansiedade é isso. É uma antecipação de algo que ainda não aconteceu. Então, vou uma outra observação aqui do slide. Quase sempre deixamos o trabalho e as convenções sociais definirem o que somos. Não nos entendermos, ou melhor, não nos entendermos nos deixa sem um propósito claro, mesmo que seja apenas para trabalhar, por exemplo. Ter pequenos propósitos, veja bem essa observação, pequenos propósitos, tá? Não tente ter um grande propósito de vida, porque a nossa vida ela não tem um propósito único, tá? Isso é um erro, você buscar uma grande missão. Mas ter pequenos propósitos, uma pequena missão, é importante. Você dá uma pequena, escalar seus pequenos objetivos no dia a dia. Por exemplo, você está no trabalho por quê? Né? Você precisa de motivo. Você não pode trabalhar simplesmente para sobreviver, embora seja a realidade da maioria dos brasileiros. Mas você precisa encontrar dentro mesmo dessa situação difícil. Eu sei que é difícil, a grande maioria dos brasileiros, quando fala de profissão, por exemplo, né, especificamente, às vezes tem que aceitar a primeira coisa que vem à frente, mas mesmo nessa situação, você precisa encontrar algo que te dê uma direção, né? Um propósito claro, como está aqui no slide. Você precisa encontrar uma pequena missão, né? Já que eu tenho que trabalhar aqui, mesmo que não seja o lugar que eu quero trabalhar, o que eu quero obter fazendo aqui? Eu quero crescer aqui? Eu quero mudar a vida de pessoas? Eu posso mudar a vida de pessoas? Então tem que criar pequenos propósitos, ok? Meu objetivo aqui não é só conseguir um emprego, meu objetivo aqui é causar uma boa impressão. Eu quero que me veja dessa forma. E se não gostarem de mim desse jeito, paciência, mas eu quero passar essa imagem. Entendeu? Isso também pode ser transferido para as relações, para tudo aquilo que você considerar importante para a sua vida, para a sua existência mesmo, ok? Tem um propósito claro naquilo que você vai fazer. Não necessariamente um propósito de vida, tá? Não tente ter um grande propósito, salvar o mundo, algo assim. Isso eu até falo com as pessoas, não é que esteja errado. Mas isso tem que ser consequência, porque se você colocar isso como único propósito, você pode se desviar da sua individuação e não fazer nenhum nem outro, ok?
nós temos que contornar essa angústia. Aí eu já tinha antecipado, né? A ansiedade é sofrer por aquilo que ainda não aconteceu. Está aqui destacado, tem um pedacinho ali, tudo bem? Então, já falamos sobre isso, fica aí em destaque. E o segundo mal que vai sendo causado quando a gente não encontra nesse nosso propósito no mundo, quando a gente não consegue, né, nos achar entendendo, nos elaborar, é a depressão, que já foi tida também como mal do mundo, ainda é tido por algumas pessoas. Em proporção, eu tenho visto que ela tem caído em relação à ansiedade, mas isso pode ser falta de diagnóstico, ou pode ser porque a ansiedade está se sobressaindo na depressão. De qualquer forma, a gente não pode ignorar ela porque ela é muito séria. É um estado de profunda tristeza, muitas vezes sem motivo aparente. Essa é a depressão. Se você nunca teve, tem pessoas que têm depressão perto de você, entenda isso, que é extremamente importante. Porque às vezes a gente olha assim, nossa, mas fulano e fulana estão tristes e mas tem uma vida tão boa, por que eles estão tristes? Por que acontece isso? Isso deve ser frescura, não é frescura, tá? Depressão é uma doença mapeada, ela tem causas biológicas e também mentais, e às vezes a pessoa que tem não consegue nem entender por que ela tem. É muito complicado, é muito delicado e pode levar as pessoas a óbito, sim, por vários motivos. O principal é o suicídio. Então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a depressão. Inclusive porque todos nós somos vulneráveis a essa doença tão terrível. A depressão, ela não explica porque ela está ali, ela está ali. Lembrando uma coisa, a ansiedade e a depressão, elas são sentimentos normais, tá? É normal que você em alguns momentos da vida tenha sentimentos de profunda tristeza, que você se sinta ansioso ou ansiosa, mas o problema é quando ela persiste por muito tempo. Aí nós temos um problema clínico, ok? Se uma pessoa morre na sua família, uma pessoa que você gosta muito, é perfeitamente natural que você passe um tempo deprimido, triste pela ausência daquela pessoa. O problema é quando esse pensamento persiste ao ponto de causar prejuízos em sua vida, prejuízos seja financeiros, seja sociais. Ou seja, quando a sua vida fica estagnada diante da depressão, quando ela persiste por várias semanas, meses, anos. Então, você tem aí um estado que foge do natural, ok? Ao contrário da ansiedade, a depressão, ela sofre por algo que já aconteceu. A pessoa deprimida, ela sofre por algo que já ocorreu, ok? Então, às vezes, ela pode achar que não tem motivo, mas o tema daquela depressão é sempre um evento que já passou. Quando vem o pensamento, é claro, né? A depressão, às vezes, quando bate, não fica muito claro. A maioria das vezes não fica muito claro porque que ela tá vindo. Algumas depressões, elas são causadas também por uma falha biológica, né? Uma falta de alguns neurotransmissores, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela pode ocorrer também. Aí tem medicamentos para poder tentar suprir isso, o psicólogo vai agir nos danos sociais, mas a depressão, quando o pensamento vem, é sempre pensamentos passados, né? Mesmo que a pessoa às vezes faça algum link com algo do futuro, o tema é um tema passado. Mesmo que ela estrague uma relação porque ela acha que vai dar errado por causa, né, da depressão, ela vai lembrar de algo que ocorreu antes, que, entendeu, vai fazer ela chegar a essa conclusão. Enfim, a depressão, ela sempre tem um tema passado. Ela sempre retorna a algum tema. É uma resposta natural do nosso corpo para que possamos voltar a atenção para nós mesmos. Sempre que nós temos um evento de grande impacto na nossa vida, é normal que tenhamos esse movimento de profunda tristeza. Por que acontece isso? Porque às vezes nós precisamos reavaliar, rebalancear nossa vida. Então nosso corpo faz isso, ele diminui algumas atividades e começa a fazer um balanço. Ele começa a voltar ali ao passado, você começa a lembrar algo que aconteceu lá quando você tinha 11 anos de idade e você vai fazendo um grande feedback e isso te deixa realmente para baixo, mas é um movimento natural para que você olhe para si mesmo e tente melhorar, tente não cair em erros. Isso é muito comum em funerais. Você vai ver que as pessoas nos funerais, elas tendem a fazer usar a vida do falecido, da falecida, para tentar retornar experiências, fazer um paralelo com sua própria vida. E você vê que é um ambiente que às vezes está muito pesado, muito triste. Mesmo que possa haver algumas risadas, lembrando de algum evento ou outro passado, a gente faz um balanço da nossa própria vida. Funerais em especial, já que estamos falando nisso, eles nos confrontam com a questão da nossa própria mortalidade. Muitas vezes nós
nos identificamos com falecidos e vemos que nós também somos mortais. Poderíamos estar partindo desse mundo e não realizando tudo que a gente queria realizar. Como eu já tinha antecipado, se torna patológico quando é muito profundo e persistente, né? Quando insiste demais, quando você não consegue mais sair dela, aí sim se torna patológico. A depressão, em eventos específicos, ela é normal, ela é natural, ela existe aí, ela é inata no ser humano. Aqui algumas coisas que podem também causar depressão. Ó. Metas superficiais, imediatismo das redes e relações que se desfazem com um clique tem tornado a depressão um problema de saúde mental cada vez mais comum. Né? Hoje em dia, da mesma forma que a hostilidade da sociedade tem causado muita depressão, e muita ansiedade também tem causado depressão. Metas superficiais, mais uma vez, às vezes o consumismo, como eu falei, não vou te julgar pelo telefone que você tem, pelo carro ou a casa, mas o consumismo como meta, como é a maioria das pessoas, né? Eu tenho que ter aquele telefone, eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que ter aquela casa. E se tenho que ter, que comprar algo, geralmente se torna uma meta superficial, uma meta que você não precisa atingir agora, talvez nem precise nem atingir, de fato, acaba fazendo com que você entre em um ciclo de depressão, porque você muitas vezes não consegue atingir todas essas metas. Se você for cumprir tudo que tentam te colocar, eu tenho que ter muitos cliques, eu tenho que ter... Enfim, você tem tantas coisas superficiais hoje em dia que te cobram que quando você não atinge a meta, você sua mente interpreta isso como uma grande falha. E às vezes não é. Mas é difícil detectar isso porque a sociedade tem naturalizado certos comportamentos. Outra coisa, imediatismo das redes. Mensagem que chega, você tem que responder na hora. Já tem transtornos obsessivos mapeados e pessoas que não resistem a responder uma notificação. Isso é muito sério, gente. Isso aí tem problemas. Em pesquisas recentes, jovens na faixa dos 25 anos, né, até 25 anos, quase todos eles que passavam mais de 2 horas, né, mais de 70% deles, que passavam mais de 2 horas em redes sociais como Instagram, por exemplo, tinham um problema de saúde mental. E se fosse mulher, essa chance aumentava para 90%, porque elas são mais vulneráveis, né? As mulheres são mais vulneráveis, a figura feminina tem essa questão na sociedade, é mais vulnerável a questões de autoimagem, porque tem esse bombardeamento pelo que tem que ser bonito, né? Você vê nas redes sociais, vão elogiar, que casal lindo, que... As pessoas reforçam muito a questão do padrão de beleza, né? Ninguém reforça, nossa, que pessoa espiritualmente bonita, que pessoa... que felicidade linda. As pessoas não reforçam as coisas que realmente têm valor. Elas reforçam cliques. Esses cliques muitas vezes nem correspondem à realidade. Todo mundo é bonito nas fotos das redes sociais. Todo mundo escolhe a melhor foto ou a foto editada. Na vida real, acordando de manhã, com a barba para fazer, com a camisa velha de casa, um cabelo despinteado, todo mundo é uma pessoa comum. Mas as redes sociais acabam reforçando comportamentos, imediatismos e uma série de coisas que causam frustrações, causam angústias, e você acaba naturalizando essas cobranças também, sendo tragado para a ansiedade e para a depressão. Certo, vamos ver aqui o papel das redes sociais na angústia, porque isso aqui é muito importante. Eu citei uma pesquisa lá atrás, eu agora vou falar especificamente da pesquisa da Royal Society for Public Health. É a fonte, tá? Nada do que eu falo aqui eu tiro de cabeça, tá? Quer dizer, eu lembro, né? Obviamente, para poder fazer a apresentação. Mas tudo isso aqui foi lido, foi estudado. Eu tirei de artigos científicos de verdade. Tem nada de corrente de WhatsApp, tem nada de Facebook, G1. É tudo artigo mesmo científico, tá? São pesquisas. Então vamos lá. No fim dessa apresentação, vou até antecipar para vocês, tem as referências científicas que eu tirei, você pode conferir. Por si só, são leituras bem pesadas, vou te antecipando. Mas se você tiver à disposição e quiser ler, vai estar no final da apresentação. Então vamos ver o papel das redes sociais na sua angústia. O Instagram e o Snapchat estão entre os apps que mais impactam na saúde mental. Está com um errinho aqui de português, eu peço desculpas. Eu não revisei os slides ainda. Em especial dos jovens, eu já tinha antecipado para vocês. No Brasil, o Instagram é mais forte. Eu não sei como é que está o Snapchat, né, porque essas pesquisas demoram anos. Eu nem sei se o Snapchat ainda está tão ativo assim. Mas o Instagram a gente vê que ele cada vez mais cresce. E o Instagram é um problema atualmente. O Instagram é uma causa de problemas clínicos muito alta,
quem passa muito tempo no Instagram, quem não resiste a uma notificação do Instagram, pode ter problemas, sim, e é uma possibilidade quase certa, tá? É uma coisa tipo assim, de 9 de 10, tá? 9 pessoas entre 10. É algo terrível. Então, tem impactado sim. O próprio Facebook tem notado esse problema com o Instagram e tem modificado as regras. Uma consequência desse estudo da Royal Society foi a mudança, né? Não só esse estudo, mas outros eventos, mas esse estudo teve peso importante. Foi uma mudança na forma como as curtidas são exibidas no Instagram. Eles têm mudado também algumas políticas, então isso tem impactado positivamente. Espero que daqui a alguns anos isso esteja desatualizado, as pessoas sejam felizes nas redes, que isso seja passageiro, que ninguém mais sofra, mas a verdade é que nesse momento é uma fonte de problemas, de angústias, e principalmente agora, né? Eu estou gravando uma época de pandemia e isso também tem feito as pessoas passarem mais tempo em frente às redes sociais e tem gerado mais frustrações ainda. Cerca de 70% dos jovens, tá com alguns erros aqui, eu peço desculpa na ortografia, relataram problemas de autoimagem. Quando se considera apenas o sexo feminino, aumentava para 90%. Foi aquilo que eu falei lá atrás, entendeu? Geralmente, quem passa mais de 2 horas no Instagram ou em qualquer rede social é quase certo que tem problema de saúde mental ou vai ter, tá? Esse número aqui é muito alto para você não ter. Quanto mais dias você fica exposto, mais chances você tem de desenvolver. É como se você jogasse um dado de 10 faces e não pudesse tirar nenhum número entre 1 e 7 ou 1 e 9, caso você seja do sexo feminino. Então, são chances muito altas, né? Você contar com a sorte todas as vezes que você acessa a rede social e fica lá dentro. Então, é um problema sério e as redes sociais vão ter que se reinventar em algum momento para poder proteger os seus usuários. 1 a cada 6 jovens terá episódio de transtorno de ansiedade em algum momento da sua vida. Isso é muito alto, gente. 1 a cada 6. Então, significa que você já tem amigos e amigas. Se você não for essa pessoa, tem um transtorno de ansiedade ou prestes a ter transtorno de ansiedade. Isso se você não fizer parte de um grupo que já está sofrendo transtorno de ansiedade. Então, como eu falei, né, a ansiedade é o mal do século. Nosso método de convivência hoje em dia é todo digitalizado. Não tem ainda regras e convenções sociais que nos protejam da ansiedade, de problemas, de conflitos. As pessoas simplesmente criam textões e jogam suas frustrações nas redes sociais. Elas não elaboram, elas simplesmente escrevem textões e dizem que isso é catártico, mas a maioria das vezes não é. Eu já vi até psicólogos fazendo isso, infelizmente, mas não é. É um lugar hostil, não é seguro para você fazer isso, não é um grupo de amigos reais, não é o ambiente terapêutico, não é a sala de um psicólogo. Então, não há necessidade de você ficar expondo a sua parte mais íntima, que é seus sentimentos. Você tem que ter pessoas de confiança para fazer isso. Pessoas que não vão te hostilizar, que não vão te julgar. As pessoas não conseguem resistir a comentar na postagem. Sentem raiva porque alguém criticou um político ou uma política. E isso é triste, porque a partir do momento que você sente raiva, significa que, além de você não dominar o assunto, você tem algum problema ainda maior por trás disso. Então, é complicado. Sempre que você sentir raiva, pare, pense e reavalie por que você está com raiva. Porque a raiva ela nunca está ligada diretamente ao assunto. Sempre tem algo por trás, tá? A raiva ela nunca parte da inteligência. As taxas de ansiedade e sintomas de depressão apresentaram um aumento de 70% entre o público jovem nos últimos 25 anos. Olha só, 70%. Isso é muito, mas muito alto. É um aumento acima do que se espera de qualquer doença. Está acima da... isso não está ligado diretamente ao aumento populacional. Isso está ligado a mudanças de comportamento. Nossos comportamentos estão se tornando mais hostis. Quem passa mais de 2 horas em redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, provavelmente irá desenvolver problemas de saúde mental. Tem outra errinha ali, eu peço desculpas. Então, já tinha comentado isso antes com vocês. Eu não vou mais me estender, porque esse slide, já estamos muito tempo nesse slide. Mas é um indicador ruim. E se você puder, coloque o contador de tempo nas suas redes sociais para evitar que você entre para essa estatística. Beleza? Então já falamos da parte ruim,
Vamos agora falar sobre a superação. Como é que se supera a angústia, né? Agora vamos entrar na jornada em busca de nós mesmos. No começo eu falei que a gente precisa entrar no processo de individuação, que é algo que é até clínico, é algo que eu levo para meus pacientes. Então vamos ver como é que a gente realiza esse processo, né? O que você precisa fazer para poder elaborar isso, para que você possa se tornar um indivíduo único no mundo, uma pessoa bela como você deve ser. Aqui Jung, citado por Nício da Silveira, é o velho jogo do martelo e da bigorna. Entre os dois, o homem, como um ferro, é forjado num todo indestrutível, num indivíduo. Isso, em termos toscos, é o que eu entendo por processo de individuação. O que ele quer dizer? Quando você está se tornando um indivíduo no mundo, você tem todo um processo que é doloroso, que envolve sofrimento, perdas, né? Porque o que o ferreiro faz? Ele bate no ferro contra a bigorna, incansavelmente, por muito tempo, até ele tomar a forma que deve ser tomada e se torne uma outra ferramenta, um outro objeto que é indestrutível, que é resistente, que não vai ser quebrado tão fácil. E é assim que a vida molda a gente. E nesse momento, nessas agressões todas, é que nós precisamos brilhar, precisamos crescer e nos tornarmos um indivíduo único, né? A parte de indivíduo já significa único, mas eu gosto de reforçar isso. Então, se tornarmos um indivíduo, um ser no mundo, aquela peça única que só se encaixa naquele cantinho que você escolheu para você. Então é isso que nós devemos nos tornar. E como é que a gente faz isso? Vou falar agora. O primeiro passo, algo que eu também trabalho com meus pacientes, é reconheça o que você não é, tá? Jung falava muito em personas, máscaras, né? Todos nós usamos máscaras, ok? E essas máscaras são o quê? A máscara do trabalho, você não é seu trabalho. Você não é apenas pai, mãe, filho, irmão, você é muito mais do que isso, você é isso também. Você não é nenhum papel que representa a sociedade. Você nasceu cópia, mas se tornou original. O que é isso? Quando a gente precisa sair, a sociedade é hostil. Ela cobra papéis da gente. Quando você vai para o trabalho, você precisa vestir a máscara de funcionário, chefe, eu não sei qual é a sua posição social, sua posição profissional, mas você vai exercer um papel. Quando você está em casa, você vai exercer outro. Se você for pai ou mãe, você vai exercer esse papel. Se você for um filho, vai exercer o papel de filho. Você tem papéis. Esses papéis te trazem obrigações e também um padrão de comportamento. Enfim, todos os setores da sua vida têm um papel que você precisa representar. E você vai fazer isso para se defender, para se proteger, para conviver bem com as pessoas. Mas você não pode se confundir com esse papel. Você é muito mais do que isso. Por mais bonito que seja ser pai e mãe, por mais bonito que seja seu trabalho, você não é só seu trabalho. Você não é só seu papel social, seu papel familiar. Você é uma pessoa única, com desejos únicos, e vai fazer realizações só suas. Você está em busca de um legado, você está em busca de sua marca, e você tem direito de tentar isso. Então, você precisa entender o que você não é. E você não é nenhuma dessas coisas que te pedem para ser. Você é outra coisa, e nós já vamos entender isso, melhor, nós vamos entender isso no final. Mas, o primeiro passo é, você não é isso. Desvista essa máscara, tá? Retira essa persona, retira essa máscara social que você usa e olhe para você e entenda o que você é. Você é um ser criativo, você é um ser sentimental, você não tem que gostar de tudo que faz, isso é importante. Eu deveria estar gostando do meu trabalho porque paga bem. Não tem problema em você não gostar do seu trabalho. Você não pode simplesmente abandonar ele, mas entender que você não gosta dele, que você quer outra coisa, também não é errado. Entendeu? Você tem sentimentos, você vai sofrer, você vai gostar e desgostar e não gostar. Você vai ter relações diferentes com pessoas diferentes. Então não tem problema, isso é normal, isso faz você ser um ser único. Você é um ser criativo, você tem capacidade de realizar coisas, de fazer eventos, de ter realizações, de você ter capacidade de ter coisas muito próprias suas, né? Seja um talento musical ou algo em casa, um pequeno reparo, não importa o que você gosta de fazer, você sempre tem alguma coisa que você faz bem e talvez até melhor do que a média das pessoas. Você não tem e nem deve ter uma vida perfeita. Vida perfeita é meta de pessoas medíocres. Vida perfeita é meta de fracassado. Uma vida perfeita é uma vida que não existe. Okay? A vida ideal para todo mundo é uma vida que tenha algum desafio. Uma vida que permita você ter sua própria superação e brilhar. Vida perfeita não vai existir nunca.
E mesmo que existisse, seria horrível. Você não ia aguentar, você ia morrer de tédio. A vida ela precisa de desafios, ela precisa que te traga aprendizados. Se você não tiver isso, para que viver? Então, você nem deve ter uma vida perfeita e você não tem. Então, nem se preocupe. Então, nem tente ter. Ok? Tente ter uma vida que você acha uma vida que te faça feliz, tá? Não uma vida perfeita. A vida perfeita não é exatamente a vida que te faz feliz. E falando em perfeição, você não é perfeito. E está tudo bem, tá? Mais uma vez, citando aqui Jung, ser normal é meta dos fracassados, ok? Reconheça seus pontos fracos. Você tem qualidades que você não gosta. Esse é o segundo passo, geralmente, que a gente trabalha na clínica. Você tem muitas falhas e algumas são bem graves, algumas são sérias, mas também está tudo bem. Eu tenho. Todos nós temos. E a gente precisa ter elas, tá? Se a gente não tivesse elas, a gente não teria motivo para melhorar. É a partir das nossas falhas que a gente precisa encontrar soluções. Elas estimulam nossa criatividade. São a partir dos problemas que surgem as invenções. Aproveite as suas falhas e tente ser inventivo sobre elas. Ok? Crie estratégias e quem sabe um dia isso também não vira um modo de vida para você. Quantas pessoas transformaram isso, inclusive, em fortunas? Facebook, por exemplo. O Mark Zuckerberg, por exemplo, suspeita-se que ele tem algum grau de autismo. Era uma pessoa socialmente desajeitada. O que ele fez? Criou a maior rede social que nós temos hoje em dia. E se tornou bilionário por causa disso. Ou seja, ele pegou uma falha dele e criou algo em cima disso. Então reconheça, realmente, eu não sou social. O que eu vou fazer a partir disso? O que eu vou fazer a partir desse problema? Como diria Sartre, não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. A sua ação diante do problema é mais importante do que o problema em si. O que te torna um ser único são todas aquelas coisas que você tem e não gosta. É maravilhoso ser imperfeito, tá? Pessoas perfeitas são desinteressantes. Você não iria querer conhecer uma pessoa perfeita. Não conseguirá resolver todos os seus problemas de vida. Você vai morrer com um monte de coisa pendente. E tá tudo bem. Essas coisas pendentes te mantiveram ocupado. Então, é importante que você tenha essa ciência de que você não vai ser perfeito e perfeita. E isso vai te manter ocupado, vai te manter criando, vai te manter fazendo coisas para você mesmo. Ok? Mas são nossos pontos fracos que nos tornam criativos, eu já antecipei isso. Beethoven era surdo, segundo dizem, e ainda assim compôs, tá com erro de ortografia, peço desculpas aqui, eu não revisei os slides como comentei antes, e ainda assim compôs belas melodias. Então, não é só as limitações que vão te impedir de realizar coisas. É o teu conhecimento, é a tua criatividade que vai fazer isso. Beethoven era criativo e criou belas melodias, mesmo tendo grandes problemas. Né? Ser surdo e depender da música é realmente um grande desafio. E Zuckerberg eu já citei antes para vocês, então não vou me deter nesse ponto. E os nossos sentimentos. A última etapa que geralmente nós trabalhamos nesse processo de individuação é a parte talvez mais complicada, porque quando nós somos criança, nossos pais pedem para a gente engolir choro, para não fazer birra. Se você é menino, diz que chorar não é coisa de menino, que tem que ser macho, que tem que não sei o quê. Embora cientificamente os homens são mais vulneráveis emocionalmente, mas tudo bem. A sociedade não todos nasceram cientistas. E a menina tem que ter algum papel, ela tem que se manifestar de tal forma, e você vai lá e vai começando a tolir seus sentimentos. E você não aprende a elaborar eles. A consequência disso são doenças graves, algumas inclusive são somáticas, tá? Essas doenças mentais, elas se somam também a doenças físicas, tá? Algumas dores, até umas alergias e cânceres estão sendo estudados, tem surgido paralelos aí que podem estar ligados também a doenças emocionais. Somos treinados a resistir nossos sentimentos. Isso é uma coisa terrível. Quando a gente é bebê, a gente é tão saudável, sabe por causa de quê? Porque quando você é bebê, se você está frustrado, você chora, você esperneia, e depois está tudo bem. Você já elaborou aquilo, já deu todo o chilique que você tinha que ter dado, e está tudo bem. Mas aí seus pais começam a exigir de você que você não dê chilique. E aí mora o perigo, porque você começa a acumular, e em alguma hora você explode, ou se torna uma pessoa passiva-agressiva, se torna uma pessoa egocêntrica, aquela pessoa que tem resposta para tudo e
não faz muitos amigos, que apesar de nossa sociedade reforçar muito esse sentimento, isso é um problema de saúde mental. Então, tem esse problema, né? Significa que você não está elaborando muito bem suas emoções. Você não deveria ter raiva o tempo todo, você deveria elaborar a raiva assim que ela surge, e não ficar retendo ela para poder elaborar formas complexas de manifestar ela. Como diz Jung, o que você resiste persiste. As emoções são como um córrego, como um rio, e você é uma barreira. Se você ficar na frente dela, tudo que você vai fazer é atrasar ela. Se você jogar uma pedra grande num rio e cortar o fluxo dele, a água vai ficar reprimida ali um tempo. Até que um momento ela vai se acumular, e na hora que ela conseguir vencer a pedra ali, a represa, ela vai derrubar ela e vai vir com muito mais força, com muito mais intensidade, de repente alagando e destruindo tudo que tem pelo caminho. Então, resistir a emoções é um problema muito sério. Infelizmente, é tido como um comportamento não só aceitável, como vamos dizer assim, esperado na sociedade. Isso é péssimo. Aprendemos a reprimir emoções e é completamente errado. Não é saudável para a sua saúde mental, não é saudável também para a sua saúde física. Já teve dores nas costas, na cabeça, inexplicáveis, ou já sentiu que estava ficando doente muito fácil, tinha alergias o tempo todo. Isso tudo aí pode ser indicador aí de emoções que estão sendo reprimidas o tempo todo, que estão te gerando ansiedade, que estão se tornando comorbidades com outras doenças. Isso é extremamente preocupante. Se coloque no mundo quando precisar se colocar. Se estiver sendo passado para trás, não engula o sapo. Se coloque na hora da forma apropriada. Claro, você não vai sair batendo em todo mundo ou gritando com todo mundo. Mas esse é o segredo de você não reprimir emoção. Não reprimir emoção não é sair gritando e berrando e xingando todo mundo. Porque isso aí é alguém que já reprimiu por muito tempo. Isso alguém já tinha isso acumulado. Reprimir é manifestar na hora. Não gostou, fala que não gostou. Ok? Saiba se expressar. Diga com todas as palavras. Você está me deixando desconfortável. Você está me irritando. Eu não quero continuar essa conversa porque eu não concordo com isso. Se expresse verbalmente. Não precise agredir ninguém por causa disso. E saia assim. Ok? Eu sei que falando é mais fácil do que fazer. Até porque eu estou resumindo na clínica aqui. Na clínica isso leva várias sessões para poder elaborar. Mas é nisso que você deve investir. Investir em sua saúde mental. Por muitos anos sempre foi pregado que o homem não chora, que mulheres são emocionais. Isso tudo tem provado que geralmente é o contrário, e é verdade. Mulheres se dão muito bem com lógica, com decisões. Mulheres são melhores investidoras, tem pesquisas já que apontam isso. Mulheres costumam ter lideranças muito mais eficientes, muito mais lucrativas para as empresas. Mulheres geralmente conseguem estabelecer muito bem suas relações. Homens são mais agressivos e impulsivos. São as maiores vítimas de suicídio, por exemplo. Então, os homens têm se demonstrado nas estatísticas muito mais emocionais. São geralmente réus em crimes passionais. Em empresas, geralmente, tendem a ser muito mais ansiosos, tomar decisões muito mais radicais. Muitas vezes é baseado em emoções e não em estatísticas. Então, a ciência tem provado que não é bem assim. E não tem problema em ser assim. Não tem problema você ser um homem emocional ou uma mulher focada em um trabalho. Se é isso que faz você ser feliz, tá perfeito. Você não precisa seguir os padrões sociais estabelecidos por você. Você tem que seguir os padrões que você estabelecer para você. E ser saudável. E hoje em dia é muito mais fácil falar sobre isso. Não vou dizer que é completamente fácil, mas é muito mais fácil do que era 10 anos atrás. Então se aproveite disso. Tente encontrar pessoas parecidas com você e tente ficar em lugares com pessoas com pensamentos similares aos seus. O homem precisa abrir seu emocional e a mulher precisa confiar em sua razão. Porque o inverso já é reforçado pela sociedade, então precisamos exercitar muito isso. O homem precisa aprender a falar mais das suas emoções e a mulher precisa confiar mais na sua lógica. E finalizando já, não se preocupe, eu sei que essas palestras são longas, não tem como ser diferente. O conteúdo aqui é calcado em pesquisa, em estudos, então eles são um pouco mais pesados mesmo. Mas existir é doloroso e vale muito a pena. A vida é feita de lutos, mas precisamos passar por eles para que possamos evoluir, amadurecer. Somos como uma fênix
que quando morre precisa ser queimada para poder renascer jovem, bonito de novo. Cada fase da vida da gente é isso. É um corpo que morre para nascer um novo, com novas características, novas qualidades. Eu não vou ter mais o corpo e a saúde que eu tinha quando era adolescente, mas eu vou aproveitar minha fase adulta. Eu também tenho liberdades que eu não tinha quando eu era adolescente. Então, tem suas vantagens também, apesar de suas dores. Toda perda traz uma nova lição, nos faz mais fortes e nos dá condições de encarar os desafios maiores para que possamos ter recompensas maiores. Reconhecer quem você é, entender seus talentos e confrontar seus demônios irá ajudar a chegar à sua totalidade. E aqui tem uma frase do Gene Roddenberry que eu gosto muito, que é: em um sentido muito real, somos todos alienígenas. Em um planeta estranho, passamos a maior parte de nossas vidas tentando nos comunicar. Se durante toda a nossa vida pudermos alcançar e realmente nos comunicar com apenas 2 pessoas, nós somos realmente muito afortunados. Olha só que bonito. É difícil se conectar com alguém. A gente pode ter 4.000 amigos no Facebook, mas efetivamente só nos conectar com uma pessoa. 1 ou 2 pessoas já é muita sorte nessa vida. Então, pense nisso, valorize isso. Às vezes a pessoa que nos conectamos já mora com a gente. Às vezes é aquela pessoa que a gente não dá tanto valor porque já tem o hábito de conhecer todo dia. Então, é muito importante. A gente desaprendeu a nos conhecermos e a conhecermos o outro. Vivemos sempre tendo que lidar com as angústias dia a dia, com os desafios superficiais que aparecem, que esquecemos de valorizar isso. Então, se conecte com as pessoas, esqueça um pouco as redes sociais, tente usá-las de forma mais saudável, valorize quem está realmente perto de você. Essa pessoa vai te ajudar a lidar com as angústias do dia a dia. Essa pessoa vai se conectar com você. E ela também vai esperar de você que você ajude a lidar com as angústias do dia a dia. Ok? Essas são as referências que eu utilizei para fazer os estudos. E se precisar, pause o vídeo e copie. Ou me peça nos comentários. Posso de repente mandar o slide, conforme for. Nada que foi tirado do vazio, do nada. Só que não é uma palestra motivacional onde eu só quero falar palavras bonitas. Isso aqui realmente é ciência. E em terapia a gente vai muito mais a fundo do que foi na palestra aqui. Ok? E se quiser se descobrir mais, não é porque eu estou puxando sardinha para o meu lado, não precisa marcar consulta comigo. Mas procure um psicólogo, porque psicólogos são realmente os profissionais treinados que se estudam e tem estudo contínuo, são cobrados por um instituto, né, pelo um conselho, para poder manter seu aprimoramento constante. Eles são realmente preparados para poder fazer você descobrir cada vez melhor. A gente não está preocupado em fazer você fazer dinâmicas engraçadinhas, mas sim confrontar suas angústias e ser realmente feliz e realmente descobrir seu talento. Ok? Então confie em quem tem conhecimento e confie também em si mesmo, em si mesma, porque você é a melhor pessoa para poder mensurar, tirar um balanço da sua vida e saber exatamente como você quer viver e como você quer ser. Muito obrigado. Aqui tem alguns meios de contato comigo. Meu nome é Elias Ribeiro. Vou ficando por aqui porque já ficou longo pra caramba. É uma palestra. Não deixe de acompanhar nossos vídeos mais curtos no canal Psiconerd, porque lá eu tenho vídeos mais objetivos. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar também, se inscrever. Isso ajuda a valorizar e a crescer também meu trabalho. E seu feedback também é muito importante, porque com ele eu aprendo a evoluir meu trabalho e também a tentar trazer conteúdos que sejam realmente relevantes para a sua vida. Muito obrigado, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.